impetrados contra o decreto do Presidente da República de 24 de fevereiro de 2005, que declarou de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural denominado São Roque, Águas Sulfurosas, localizado no município de Correia Pinto, no estado de Santa Catarina. O MS 25.304 foi impetrado por Eloy Rafaeli e a mim distribuído em 28/3, tendo deferido o pedido de medida liminar realizado no dia seguinte, para suspender a eficácia do ato impugnado. O MS 25.299 foi impetrado por Fernando Air Casagrande, Rafaeli, Marco Antônio, Marlon, Celso, Francisco Carlos Rosa, e distribuído ao ministro Carlos Veloso, que, antes de decidir, solicitou informações. Vinda Sua Excelência, com apoio no artigo 106 do Código de Processo, remeteu os autos ao presidente do tribunal, que determinou a sua redistribuição por prevenção. Como o decreto objeto das impetrações já se encontrava suspenso devido à decisão no MS 25.304, julguei prejudicado o pedido liminar no outro. O principal fundamento de ambas as impetrações reside no fato de o imóvel objeto do decreto atacado ser a somatória de diversos outros, caracterizados como médias propriedades rurais e susceptíveis, portanto, de desapropriação, artigo 185.1. Isso devido à doação, em 1985, do referido imóvel pelos ascendentes pais da impetrante no MS 25.304 e avós dos impetrantes do MS 25.299, aos seus descendentes, com cláusula de reserva de usufruto vitalício em favor dos doadores, extinta por conta do falecimento do doador varão sobrevivente em setembro de 2003. Sustentam que o INCRA deveria ter considerado, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 46 do Estatuto da Terra, a área resultante da fração que coube a cada impetrante na doação, ou seja, quanto à senhora Eloy Rafaeli, 153,66 hectares, fruto da divisão do total da área doada, 307 hectares, com o seu ex-marido, Eric Casagrande. Quanto a Fernando Air, Marco Antônio e Marlon, 101,89 hectares, em sucessão da parte que caberia ao seu pai, Air Rafaeli. Quanto ao senhor Celso Arcanjo e Francisco Carlos, 152 hectares, em sucessão do total da área que caberia à sua mãe, Irene Rafaeli Rosa. Assim, considerado o modo fiscal local de 20 hectares, os imóveis constituiriam médias propriedades rurais. Essa divisão, aduz-se no 25.304, teria sido reconhecida quando da averbação de uma desapropriação amigável destinada à implantação da 6ª área industrial do município de Correia Pinto. Ademais, a cobrança do imposto territorial rural viria sendo efetuada individualmente, de acordo com o artigo 46, parágrafo 6º do Estatuto da Terra. Sustenta os impetrantes ainda a violação da garantia do contraditório e da ampla defesa, pois o INCRA não teria indicado os critérios adotados no levantamento dos dados, nem os fatos e fundamentos que teriam levado à conclusão da improdutividade do imóvel. Afirma que se teria consumado o prazo decadencial para a conclusão do processo administrativo de expropriação, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 8629, já que a última notificação para o levantamento de dados foi realizada em recebida em 18 de julho de 2004 e o decreto expropriatório publicado em 24 de fevereiro de 2005. Ademais, a autoridade administrativa teria expedido o decreto expropriatório antes mesmo da conclusão do processo administrativo, tendo em vista a recomendação da Procuradoria Especializada para que fosse concedido novo prazo de 10 dias para recurso em 18 de fevereiro, sendo que o ofício recebido pela impetrante seria de 21 de fevereiro e o decreto objeto da impetração de 24 de fevereiro. Por fim, ressaltam que em 17 de fevereiro de 2005 teria sido formalizada a escritura de divisão amigável de imóvel rural com retificação de registro e extinção de comunhão referente ao imóvel expropriado, anterior, portanto, ao decreto objeto da impetração, que é de uma semana depois, 24 de fevereiro. Não tendo sido registrada devido ao ofício do INCRA a comunicar que o certificado de cadastro do imóvel rural referente à área desapropriada encontrava-se bloqueado, o que resultaria em afronta ao disposto no artigo 1320 do novo Código Civil.
Soma-se a esses argumentos a alegação dos impetrantes do MS 25299, de que consta na declaração de cadastro o código 14, ou seja, proprietário ou posseiro em comum. Requerem, então, a concessão do mandado de segurança para impedir a desapropriação de fração ideal do imóvel rural de sua propriedade. Deferir a liminar pleiteada para suspender a eficácia do decreto questionado até o julgamento do pedido. Em suas informações, a autoridade defende o ato impugnado. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação dos mandados de segurança e ao relatório. Falará pelos impetrantes o doutor Cid Couto Filho, com a palavra. Excelentíssima senhora ministra, presidente deste Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo doutor Procurador-Geral da República, excelentíssimos ministros do Sepúlveda Pertence, ministro Celso de Mello, ministro César Peluso, Joaquim Barbosa, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Eros Grau. Inicialmente, eu gostaria de dizer que, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui no máximo tribunal do nosso país, sustentando oralmente os interesses dos impetrantes. O insigne ministro do Sepúlveda Pertence me deixou pouco, porque a sua relatoria foi muito bem específica no que tange ao pedido. O pedido visa determinar a anulação do decreto presidencial de 24 de fevereiro de 2005, publicado no Diário Oficial da União, 24 de fevereiro de 2005, relativo ao imóvel relacionado ao inciso 9º do artigo 1º, que declarou de interesse social para fins da reforma agrária o imóvel São Roque Águas Sulfurosas, com área de 1.268 hectares, situado no município de Correia Pinto. Projeto de registro R 12794, ficha 1, livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de Lages, Estado de Santa Catarina. Incluiu, Sua Excelência, o Presidente da República, a fração ideal dos impetrantes no referido decreto expropriatório. Por isso, o inconformismo e impetração e o cabimento do mandado de segurança. Na forma do artigo 18 da Lei 1533 de 51. No prazo, Sua Excelência, o ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, deferiu a liminar. Aqui só há esclarecimentos no sentido de que o INCRA, através de ofícios, no mandado de segurança do Fernando R. Casagrande Rafael e outros, de números 342, 344, 345, 352, notificando sobre o levantamento de dados e informações relativas à ocupação e exploração de imóvel rural, sem denominação, matriculado no terceiro ofício do registro de imóveis de Lages, sob o número 6794, livro 2, propriedade de Aires Rafael e outros, situado em Águas Sulfurosas, localizado no município de Correia Pinto. O levantamento, conforme consta dos autos, efetuado pelo INCRA, considerou a área total de 1.224,5 hectares, ignorando que os 3 primeiros impetrantes possuem individualmente a propriedade de apenas 101,89 hectares, totalizando uma área maior com 305,7 hectares. E os 2 últimos, a propriedade individual de 152,8 hectares, totalizando a área de 305,7 hectares. Estas áreas adquiridas através de escritura pública de doação, lavrada em 4 de outubro de 85, conforme cópia da certidão atualizada em anexo. Os 3 primeiros Eloy, também se encontram na condição de imóvel
de média propriedade rural. O artigo 4º, terceiro, inciso A da Lei número 8.629/93, dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previsto no capítulo 3, título 7º da Constituição Federal, que aduz o artigo 4º para os efeitos desta lei, conceitua-se média propriedade ou imóvel rural de área superior a 4 e até 15 módulos fiscais. O artigo 3º da Instrução Normativa do INCRA, número 11, de 4 de abril de 2003, que estabelece diretrizes para a fixação do módulo fiscal de cada município, que trata do decreto número 84.685, 6 de maio de 80, bem como os procedimentos para cálculo de graus de utilização da terra e da eficiência, GUT, da eficiência da exploração GE, também define a dimensão territorial. Para o efeito, disposto no artigo 4º da Lei 8.629/93, considera-se a média propriedade rural. E a Eloy, ela é proprietária da fração ideal de 153,66 hectares. O módulo fiscal em nossa região equivale a 20 hectares, conforme consta na própria matrícula da origem do imóvel objeto da expropriação. Possui, portanto, essa área 7,68 módulos fiscais, caracterizando assim a média propriedade. Portanto, a Constituição Federal, em seu artigo 185, inciso 1, prescreve que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, inciso 1, a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Como, de fato, senhores ministros, não existe de propriedade dessas pessoas outro imóvel rural ou outros imóveis. E se juntou ao remédio constitucional, conforme consta das iniciais, a formalização da escritura de divisão amigável de bem imóvel rural com retificação de registro e extinção da comunhão, referente ao imóvel expropriado, que foi efetuado em 17/2/2005, data anterior ao decreto expropriatório datado de 24 de fevereiro de 2005. O parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 8.629 é claro no sentido de que o prazo decadencial para concluir a fase administrativa no caso da expropriação para fins de reforma agrária é de 6 meses. Assim, no artigo 2º, encontramos a propriedade rural que não cumprir a função social prevista no artigo 9º é passível de desapropriação. Nós temos dessa lei respeitar os dispositivos constitucionais. E o parágrafo 4º aduz que não será considerada para os fins dessa lei qualquer modificação quanto ao domínio, a dimensão e as condições de uso do imóvel, introduzida ocorrida até 6 meses após a data da comunicação para levantamento de dados ou informações de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Parágrafo acrescentado pela medida provisória 2183/56, de 24 de 8 de 2001, publicado no Diário Oficial da União, 27 de agosto de 2001, em vigor conforme o artigo 2º. Além das irregularidades constantes nos procedimentos administrativos do INCRA, não se considerou prazo de 6 meses, que terminaria respectivamente no mês de janeiro. Porém, o decreto expropriatório ocorreu somente já em 24 de fevereiro, o que gera nulidade do decreto expropriatório, ante a inércia do órgão administrativo. Indicaram o imóvel para desapropriação dentro dos 6 meses determinados pela lei. Então, do próprio Supremo Tribunal Federal, encontramos do próprio relator, ministro Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça da União, em 12 de 9 de 2003, a decisão, onde diz que, na sua ementa, diz o seguinte, qual pedimos vênia para transcrevermos, para lermos. A desapropriação, reforma agrária, imóvel não produtivo, fatos controversos, pequena e média propriedade rural, não sujeição à desapropriação para a reforma agrária. Constituição Federal, artigo 185, inciso 1º. Lei 8.629, de 29 de 2 de 93, e artigo 3º. E a Lei 4.504, de 64, o artigo 50, parágrafo 3º, com a redação da Lei 6.476, de 1979. E o decreto 84.685, de 80, artigo 5º, inciso 1º.
a pequena e a média propriedades rurais são imunes à desapropriação para fins de reforma agrária, desde que seu proprietário não possua outro. Constituição Federal, artigo 185, inciso 1º. A pequena propriedade rural é o imóvel de área compreendida entre 1 e 4 módulos fiscais, e a média propriedade rural é o imóvel de área superior a 4 e até 15 módulos fiscais. Lei 8.629, de 25/2/93, artigo 4, inciso 2 a 3, a letra A. O número de módulos fiscais será obtido dividindo-se a área aproveitável do imóvel rural pelo módulo fiscal do município. Lei número 4.504/64. No caso, tem-se a média propriedade rural, assim imune à desapropriação para a reforma agrária. Mandato de segurança deferido. Do ministro, insigne ministro Sepúlveda pertence. E ainda do ministro Carlos Veloso, mandato de segurança 22.579, /3, publicado em 1998, 17 de abril de 98. Demais, o procurador regional do INCRA concordou, dizendo ao superintendente regional do órgão: manifesta-se a Procuradoria pelo acolhimento do requerimento de folhas 219, em razão do que recomenda sejam remetidas cópias da decisão do Comitê de Decisão Regional que julgou o referido recurso e dos pareceres que fundamentaram a decisão a todos os proprietários. Bem assim, seja concedido novo prazo para recurso, nos termos do artigo 59, combinado com o artigo 66, ambos da Lei 9.784. E que, como não tinha ocorrido anteriormente, e que fizesse constar das comunicações aos interessados que o processo de desapropriação encontra-se à sua disposição para consulta nesta Superintendência Regional, porque até então não estava à disposição, senhores ministros. Bem, aqui, conforme citada e já julgamento anterior, inclusive pelo insigne relator, dando conta de que os imóveis desapropriados não se encontram nessa... não poderiam ser expropriados, pelos motivos já alinhavados, né? E por serem média propriedade rural, e porque também não deram oportunidade de qualquer defesa no âmbito administrativo. Seriam estas as minhas considerações, senhores ministros, mesmo porque o senhor relator já relatou feito, para que não os canse mais. Então, se pede aqui que seja deferido no mérito, para que se anule o decreto presidencial emanado do nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, datado de 24 de fevereiro de 2005, e publicado no Diário Oficial da União, 24 de fevereiro de 2005, relativo aos imóveis pertencentes aos impetrantes. Que declarou de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel São Roque, água sulfurosa com área de 1.268 hectares, situado no município de Correia Pinta, que, dividido, vem a ser pequena propriedade rural. Eu gostaria de acrescentar que, antes mesmo deste decreto ter sido assinado, já para lá se dirigiram os denominados sem terra, onde já fizeram suas cabanas ao redor do imóvel, na entrada, numa área federal, na rodovia federal, como Vossas Excelências já devem ter observado. Antes mesmo deste decreto ocorrer, já para lá se dirigiram as denominadas pessoas do movimento sem terra. Assim, senhores ministros, insigne relator, nós, humildemente, devemos requerer o amparo deste tribunal para que essa ilegalidade não continue a ocorrer e que seja concedida definitivamente a ordem, a fim de assegurar a inexpropriabilidade da fração ideal do imóvel de cada qual, dos impetrantes.
tanto pela comprovação de que o referido imóvel trata-se de média propriedade rural, bem pelas irregularidades que precederam a formulação do ato. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. A palavra com o relator. Senhor presidente, este é o teor do parecer do Ministério Público Federal em ambas as impetrações, da lavra do ilustre então Procurador-Geral Cláudio Fontes. O exame das dimensões da propriedade demanda que seja avaliado o estado dos registros públicos do imóvel em questão. Esse estudo, formulado sobre os documentos juntados a folhas, nos quais está representado o registro do imóvel em tela, dá-nos segura ideia de estarmos defrontados com bem sujeitado a condomínio. É claro, o registro R e tal, ao acentuar que o bem foi dado em doação a inúmeros herdeiros dos originais proprietários, senhor Artibano Rafael e esposa, a título de adiantamento de herança. Mantiveram o usufruto vitalício do imóvel, anotação que refutaria a tese do desmembramento do bem, ao menos até o cancelamento do ônus, realizado em 30 de janeiro de 2004. Os registros e averbações seguintes ao cancelamento nada acrescentam a essa ideia. Em momento algum, o bem sofreu divisão ou desmembramento. Sem registro desses atos nos ofícios competentes, não há como se imaginar qualquer eficácia de eventual repartição do imóvel, ao menos no que toca a terceiros. O memorial descritivo juntado à folhas 30 constitui estudo que serviria de base para desmembramento. Não tem eficácia para, desde logo, surtir efeito jurídico algum. Houve ainda a tentativa de se partir concretamente para a divisão da área por meio de escritura pública, folhas 39, mas, como subejamento demonstrado nos autos, não foi levado a registro. Dessa maneira, o bem permanece, para os fins legais, constituído como se fosse uma unidade sem repartição de qualquer espécie. Está adstrito a uma única matrícula no registro de imóveis. A existência da comunhão de direitos sobre o bem é, inclusive, retratada na mencionada escritura pública, que se propõe a dividir a propriedade. Após identificar os autores da pretendida divisão, anunciava o negócio que então se formalizava. Então, pelos outorgantes e reciprocamente outorgados, me foi dito o seguinte: primeiro, que a justos títulos são donos, senhores e legitimados proprietários do imóvel constante da matrícula tal, no cartório terceiro ofício desta comarca, em comunhão entre eles, ou seja, de uma gleba de terras, com a área superficial de 2.277.000 metros quadrados, contendo pela superfície sangas, matas, arroz, etc. Na localidade de Águas Sulfurosas, município e comarca de Correia Pinto. E prossegue mais adiante. Segundo, que por meio deste público instrumento, e na melhor forma de direito, eles, outorgantes e reciprocamente outorgados, extinguem, como de fato extinto tem, a citada comunhão, dividindo amigavelmente a área mencionada. Indiscutível, portanto, que o bem não vinha sendo tratado como se dividido estivesse até aquela data. A comunhão de direitos sobre o bem comum reinava até então na mais clássica delimitação de um condomínio. Por sua vez, a escritura pública, que tenderia à divisão, não chegou a ser registrado na matrícula do bem. Alega a impetração que o registro teria sido negado por imposição do INCRA, mas tal fato é lançado sem nenhuma demonstração cabal de sua efetiva ocorrência, ineficaz, portanto, perante terceiros, como também ineficaz para os fins de modificação do direito de propriedade. Outro dado que é preciso ser considerado é a superveniência da escritura ao decreto presidencial. Ao tempo em que for elaborado o ato ora atacado, o negócio não havia tomado corpo, portanto, não há afronta ao artigo 46, parágrafo 6º da Lei 4.504. O Ministério Público Federal tem argumentado em casos semelhantes, como nos feitos em que o proprietário falece, que só ocorrerá com a partilha definitiva dos bens e registro formal no cartório próprio, com a abertura de novas matrículas. Não ocorre imediato desmembramento de bem imóvel susceptível à desapropriação por interesse social. O tema, diga-se, deverá ganhar definitiva conformação com o julgamento do MS 24.924, foi o que terminamos na segunda-feira última. Com o julgamento iniciado, está sujeitado a pedido de vista do eminente ministro Gilmar Mendes. O desenrolado de seu desfecho encontra-se no seguinte passo, segundo termos postos no informativo 379. O tribunal conhece bem o caso. Em termos análogos, o pensamento a ser externado aqui será o mesmo. Sem o desmembramento concreto do bem, deve ser tratado como uma unidade produtiva. A singela doação é irrelevante para o fim retratado na interpretação. É a leitura que a Constituição da República, numa feição concretizadora de seus princípios regentes,
dá o caso em exame. Descumprida a função social, ou seja, descuidado o uso da terra, cede passo o direito de propriedade que, por não ostentar caráter absoluto, é subjugado ao interesse maior, constituído no equacionamento de deficitário sistema fundiário brasileiro. Se o imóvel tratado como uma unidade não atende aos requisitos técnicos mínimos de aproveitamento e produtividade de terras rurais, sujeito a sua desapropriação por interesse social. O falecimento do proprietário não é marca para a fragilização desse pensamento, como também é mera doação. Será isso, sim, relevantíssimo no desfecho econômico da desapropriação, se caso incidente na hipótese. A cada herdeiro caberá seu quinhão sobre o valor da indenização a ser paga, mas daí considerar que a morte, como no caso da doação, como adiantamento de herança, suplanta a má administração do imóvel, pois deva ser de imediato tido por desmembrado, é raciocínio que vilipendia a Carta da República. No que toca à alegação de afronta ao artigo 26, parágrafo 1º, 6º e 5.1 da Lei 9784, a impetrante parte de uma equivocada premissa. Estaria por a apuração da produtividade decidida no comunicado que está juntado a folhas. Partindo desse documento, anuncia que é raso e não fundamenta sua conclusão. Contudo, o citado ofício é mera notificação, serve ao papel de cientificar a parte interessada dos resultados obtidos em estudo técnico realizado. As conclusões, então, assentadas nos autos do processo, conforme noticia a própria comunicação, fato reforçado pelas informações prestadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, ficam à disposição dos proprietários pelo prazo estipulado para a defesa. Quanto ao alegado descumprimento do prazo supostamente fixado pela ordem legal, à conclusão do processo administrativo, é entendimento calmo da Suprema Corte que o parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 8629/93 não fixa prazo de validade para vistoria, apenas determina que, durante o referido período, as modificações introduzidas no imóvel não deverão ser levadas em conta para efeitos da apropriação. MS 24.113, Maurício Correia. Finalmente, em relação ao argumento de que o processo foi concluído sem o exame do recurso administrativo, bem saliento as informações do Ministério do Desenvolvimento Agrário que, após 9 impugnações, foram interpostos outros 9 recursos, contudo recebidos, sobre a regra do artigo 61 da Lei 9784/99, ou seja, apenas em seu efeito devolutivo. Não havia, portanto, um obstáculo legal ao desenvolvimento do processo. Ante o exposto, o Ministério Público Federal opina pela denegação da regra. Tenho como irrepreensível o parecer da Procuradoria-Geral. No caso, em 11 de 12 de 85, ocorre a doação do imóvel como adiantamento da legítima. É direito dos proprietários, pais e avós dos donatários, exercitável a qualquer tempo. Certo, esse tribunal assentou que a doação de imóvel devidamente registrada antes do decreto expropriatório, mesmo quando já iniciada a fase administrativa, torna impossível a desapropriação sanção, desde que preenchidos os requisitos do artigo 185.1 da Constituição Federal, 21.919, Celso, 25.591, Moreira, 22.645, Correia, Moreira, Celso. Em algumas dessas ocasiões, externei, inicialmente solitário e após, juntamente com os eminentes ministros, Ilmar Galvão, Nelson Jobim, Mérida Silveira e Carlos Veloso, minha convicção de que a suspeita chapada de fraude elide a liquidez e certeza do direito, cuja demonstração é ônus do impetrante do mandado de segurança. Extrato o seguinte trecho do voto proferido pelo ministro Ilmar Galvão no MS 22.911, em 2004, que bem elucida a questão. Disse o ministro Ilmar: em casos análogos, divisão do imóvel realizado com nítido objetivo de frustrar a execução do programa de reforma agrária, tem este relator manifestado o entendimento que a referida divisão deve ser simplesmente desconsiderada e tida como não realizada pelo Poder Judiciário, MS tais e tais. A doação, na verdade, é ato jurídico que visa a transferência da propriedade a título gratuito do patrimônio doador ao patrimônio donatário. Deve ser simplesmente ignorada quando, como no presente caso, desviada desse escopo, teve por causa resultado com ele incompatível. A sanção, nesse caso, não será a nulidade do ato, mas a sua ineficácia em relação ao titular do direito que se frustrou, no caso o poder público, posto que o vício não se acha nas doações em si, que continuam a produzir efeito, como no caso de definir a titularidade do direito ao crédito indenizatório decorrente da desapropriação, mas no elemento intencional que determinou a sua efetivação. Na verdade, a norma introduzida pela medida provisória 1573, ao parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 8629, nada mais fez do que consagrar o entendimento acima exposto ao dispor. Não será considerada
para os fins desta lei, qualquer modificação quanto ao domínio, a dimensão e as condições de uso do imóvel, introduzido ou ocorrido até 6 meses após a data da comunicação para levantamento de dados e informações de que trata o parágrafo 2º. Acertadamente, o que consagrou o novel texto não foi o princípio da invalidade do ato jurídico, mas o da superação deste, com o que, na verdade, não introduziu novidade em nosso sistema jurídico, que, de há muito, o acolheu, conforme se deduz dos inúmeros textos legais que o sancionam. Assim, considerando que as alienações invocadas na inicial se fundem em atos celebrados em fraude manifesta os objetivos da reforma agrária, impõe-se a conclusão de que deles não resulta direito subjetivo. Termina aqui a transcrição do voto do ministro Galvão. Ora, digo eu, o comprometimento do alegado direito livre de certos dos impetrantes é evidente na espécie. Não só pelo fato de as parcelas ideais do imóvel terem sido doadas com as cláusulas de reserva de usufruto, de inalienabilidade, de imperabilidade, de incomunicabilidade e de preferência dos donatários para a aquisição das frações, uma contradição ante a inalienabilidade, mas também pela preservação da propriedade na escritura de doação para os outorgantes doadores de todos os pinheiros, bem como as madeiras brancas industrializáveis existentes nos imóveis ora doados, e ainda de todas as casas e demais benfeitorias existentes. Ainda, contudo, que o tribunal mantenha a jurisprudência firmada, no sentido da prevalência da presunção juris tanto no registro imobiliário, não há falar, como bem ressaltou o eminente procurador-geral, em prova de individualização dos módulos resultantes da doação após o cancelamento do usufruto, já que a escritura de divisão amigável da gleba total, firmada em 17 de fevereiro de 2005, não chegou a ser registrada na matrícula respectiva. E não demonstraram os impetrantes que esse registro não se tenha efetuado por imposição do INCRA, pois o ofício deste, ao cartório de registro de imóvel de Lages, comunica apenas a impossibilidade de desmembramento da área no prazo de 6 meses, estipulado pelo parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 8.629, cujo dias ad quem é 30 de junho de 2004, data da primeira notificação para o levantamento de dados e informações relativas à ocupação e exploração do imóvel. Assim, quando da lavratura da escritura pública de divisão amigável, em 17 de fevereiro de 2005, este prazo já havia expirado, superando, assim, o obstáculo ao registro constituído pelo ofício do INCRA. Ora, os próprios impetrantes assumem que, com o cancelamento da cláusula de usufruto, passaram a ter a posse direta do imóvel e poderiam iniciar o processo de desmembramento do seu quinhão para posterior registro imobiliário, possibilidade essa ditada pelo artigo 1410-1 do Código Civil. Contudo, não o fizeram. Deve-se realçar que o caso vertente é diverso daquele submetido ao tribunal no precedente mencionado pelo ilustre Procurador-Geral, o MS 24.924, indeferido por 5 votos contra 4 na sessão plenária de 12 de junho, de anteontem. Aqui, diferentemente daquele caso, não há falar em aplicação do princípio da sesine, tendo em vista a ocorrência da doação do imóvel como adiantamento da legítima. Mas se a doação gravada com as cláusulas de usufruto vitalício, de inalienabilidade, de impenhorabilidade, de incomunicabilidade e de reserva da propriedade de bens aos doadores impedia o desmembramento da área, em evidente constituição de um condomínio indiviso, a extinção de tais ônus em razão do falecimento do usufrutuário por meio de averbação no registro de imóveis não possui o condão de, por si só, desconstituir a unidade antes formada. É que se faz imprescindível, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 176 da Lei 6.015, que dispõe sobre os registros públicos, a especificação das glebas resultantes da divisão para a efetivação do registro. Como os impetrantes não providenciaram essa individualização após o falecimento do usufrutuário sobrevivente, e a escritura pública de divisão elaborada para atender essa exigência não pôde ser registrada ante a vedação constante do parágrafo 4º do artigo 2º, certo que não há notícia de registro após o decurso do prazo, mantém-se a unidade do imóvel para fins de reforma agrária. Quanto à alegação de que a divisão foi efetivada, tendo-se em vista o recolhimento individualizado do imposto territorial rural, compartilho do entendimento manifestado pelo eminente ministro Eros Grau ao proferir o seu voto no MS 24.924, em 10 de março de 2005, quando ressaltou que o procedimento previsto no Estatuto da Terra se restringe a fins tributários,
não se prestando, de acordo com Sua Excelência, a ser usado como parâmetro para o dimensionamento de imóveis rurais destinados à reforma agrária, matéria afeta à Lei 8.629. As demais questões suscitadas pelo impetrante foram devidamente respondidas no parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos adotam como razão de decidir. De tudo, denego os mandados de segurança, prejudicada a liminar concedida. É meu voto. Ministro Ricardo Lewandowski, como vota? Ministro Eros Grau. Ministro Joaquim. Ministro Carlos Brito. Perdão. Ministro César Peluso. Eu não altero meu voto, não, mas é só para um esclarecimento. A escritura de doação não foi sequer registrada. Não. Não, a escritura de doação com usufruto. O que não foi reserva das casas, da plantação, essa foi. A divisão a que não foi a divisão amigável. Amigável, tudo bem. Não altera meu voto. Ministro Gilmar. Na sessão de ontem, eu já tive a oportunidade, da semana passada, né? Segunda-feira. Na segunda-feira, desculpa. Tive a oportunidade de ressaltar que, verificada a divisão do imóvel, não haveria, de forma lícita, desde que não impugnável na forma prevista na medida provisória, que alterou a legislação agrária, eu entenderia que não se poderia realizar licitamente a reforma, a desapropriação. Portanto, não haveria por que dar seguimento, uma vez que o imóvel estaria imune. Discutimos na sentada de segunda-feira exatamente a situação decorrente do falecimento do eventual proprietário do direito de sesine. Aqui nós temos uma outra situação, que foi a decisão de doação mediante escritura pública por antecipação de herança. Eu só pergunto ao eminente relator, em relação à notificação, essa doação ocorreu... Não, a doação é anterior. A notificação aí se deu, e passaram-se os 6 meses em que não poderia haver alteração quanto ao domínio. Não obstante, não se levou a registro a escritura de divisão amigável, que individualizaria as grandes. Então, eu mantenho-me perante a tese que sustentei, no sentido de que, tendo havido a divisão do imóvel, tendo havido a doação, não haveria possibilidade de se fazer a desapropriação. Portanto, eu deferiria a segurança. Ministro Marco Aurélio. Presidente, já externei no plenário que o objeto em si da reforma agrária é o imóvel. O imóvel tal como documentado no registro de imóveis. Ou seja, pouco importa que a propriedade seja de uma única pessoa ou esteja em condomínio. Incide, de qualquer forma, a reforma agrária, sendo que o ministro relator esclareceu que, até o momento, o imóvel permanece indiviso. Não houve o desmembramento, a divisão do imóvel e o surgimento, portanto, de matrículas individualizadas. Daí acompanhar Sua Excelência indeferindo a ordem. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, vencido o ministro Gilmar Mendes, denegou a ordem, denegou o mandado de segurança nos 2 casos, 25.299 e 25.304. Tudo nos termos do voto do relator. Ministro Eros Grau, há um mandado de segurança em que Vossa Excelência pediu vista, esse mandado de segurança de minha relatoria, número 22.373, impetrante é Jair Santos Neves, impetrado o Presidente da República.
A última decisão foi a seguinte: após o voto da relatora, indeferindo a segurança, pediu vista dos autos o senhor ministro Eros Grau. Senhora presidente, é um mandado de segurança impetrado contra ato do presidente da República. Sim. O impetrante foi demitido do cargo de auditor fiscal do Tesouro Nacional por dele se valer para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública. Alega a existência de uma série de irregularidades no processo administrativo disciplinar, como a inépcia da notificação inicial, deficiência na descrição dos fatos ilícitos da portaria instauradora, intempestividade do julgamento e a existência de prova ilícita consubstanciada em flagrante preparado. Na sessão do dia 30 de junho de 2005, a eminente relatora, Vossa Excelência, denegou a segurança, afastando os supostos vícios na condução do processo administrativo. Considerou ter inexistido flagrante preparado. O impetrante sustenta a nulidade ab início do processo administrativo disciplinar que levou à sua demissão. Afirma que a portaria número tal, que substituiu uma anterior, designando nova comissão de inquérito, não aponta a prática de qualquer infração administrativa disciplinar ou ilícito penal, limitando-se a determinar a apuração de irregularidades apontadas em ofício encaminhado pelo delegado da Receita Federal de Pelotas ao superintendente da Receita Federal da 10ª Região Fiscal. Assevera, no entanto, que o ofício mencionado diz respeito à situação em relação à qual o impetrante é inteiramente estranho. O ato que deu início ao procedimento administrativo, embora não tenha descrito os fatos a serem apurados, reporta documento que elucida o teor da acusação. Trata-se de uma solicitação do delegado da Receita Federal, no sentido de que fosse constituída comissão de inquérito a fim de apurar a circunstância de o impetrante ter recebido a quantia de 100 mil cruzeiros em troca da promessa de não lançamento de multa do IPI. As alegações do impetrante, nesse ponto, são absolutamente improcedentes. A acusação foi suficientemente descrita, não havendo qualquer ofensa ao artigo 144 da Lei 8.112. A indicação equivocada da numeração do ofício, citado na portaria que deu início ao processo administrativo, constitui mero erro de datilografia, conforme destacou a ministra Ellen Grace. A correção à caneta do equívoco é perfeitamente válida, vez que permitiu a exata compreensão do ato. O impetrante alega também que não foi devidamente informado da instauração do processo administrativo, vez que a notificação foi entregue à sua companheira. Eventual vício, no entanto, restou convalidado com o comparecimento espontâneo do impetrante. Conforme destacou a ministra Ellen Grace, o impetrante constituiu advogado e por meio desse, aspas, pediu e obteve vista dos autos, formulou quesitos, indicou testemunhas, requereu prorrogação de prazo e apresentou defesa, além de prestar depoimento pessoal. O impetrante afirma ainda que, embora a comissão de inquérito tenha concluído seus trabalhos em 2 de dezembro de 91, o processo somente foi julgado em 5 de junho de 95, extrapolando o prazo de 20 dias previsto no artigo 167 da 8.112, o que tornaria o ato decisório ineficaz. Essa alegação, igualmente, não tem fundamento. O prazo referido é impróprio, assim como os prazos fixados no Código de Processo Civil para o magistrado praticar atos de sua competência, a exemplo do 189. Sua inobservância não vicia o ato, desde que observados os prazos prescricionais. É insubsistente a alegação de que os trabalhos investigatórios seguiram a revelia do impetrante após o relatório da comissão, vez que inexistem nos autos documentos que comprovem essas afirmações. Igualmente insubsistente é a alegação de que foi desconsiderado pela comissão laudo psiquiátrico apresentado pelo próprio impetrante, recomendando-lhe tratamento psicoanalítico. A comissão, após a apresentação desse laudo, encaminhou o impetrante à perícia médica. O exame foi realizado por uma junta composta de 3 médicos, o que desmente a afirmação de que o impetrante teria sido examinado por uma única profissional. Por fim, o impetrante sustenta que a sua demissão tem como base prova ilícita, consubstanciada em flagrante preparado, envolvendo o delegado da Receita Federal, o delegado da Polícia Federal, 2 agentes policiais federais e o empresário a quem o impetrante teria supostamente solicitado vantagem indevida.
O impetrante, entretanto, não apresenta na inicial um único argumento que corrobore suas alegações, limitando-se a citar uma série de excertos doutrinários e jurisprudenciais sobre provas ilícitas. Em novas alegações, insiste em atribuir a um comerciante, testemunha do processo administrativo disciplinar, a prática de ilícitos penais e tributários. Sustenta, sem apresentar qualquer prova, a existência de uma trama entre auditores fiscais, um delegado da Receita Federal, policiais federais e comerciantes para incriminá-lo. Por outro lado, pouco acrescenta no sentido de iludir a acusação de que teria recebido dinheiro em troca da promessa de não proceder à autuação fiscal, fato que levou à sua demissão. A comprovação dessas alegações, no entanto, demandaria dilação probatória incompatível com o rito mandamental, conforme jurisprudência da Corte. Nessas condições, eu acompanho integralmente o voto proferido pela relatora, ministra Ellen Grace, para denegar a segurança. Ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Joaquim. Ministro César Peluso. Ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Presidente, a citação, no caso, realmente a ciência do processo administrativo se realizou na pessoa da senhora Maria do Carmo. Agora, segundo o voto proferido pelo ministro Eros Grau, houve o comparecimento do impetrante, que, inclusive, credenciou o advogado, né, acompanhando. Segue que há uma articulação de nulidade na comunicação dos atos da comissão. E aí eu tinha anotado, quando do início do julgamento, o que creio sustentado da tribuna, ou então contido no memorial, a respeito de audição de testemunhas sem a ciência do impetrante e também do respectivo advogado, né? Esse dado, para mim, surge com importância maior, né? Porquanto, a rigor, deveria haver a intimação. Não sei se... Eu não apurei isso, realmente. Eu fiz uma análise detida, porque era uma série de argumentos, e todos me pareceram, inclusive esse, todos me pareceram injustificados, sem fundamento. Ministro Marco Aurélio, na sentada anterior, em que o feito veio a julgamento, eu prestei ao plenário um esclarecimento, que agora renovo, e que está no fato de que o mesmo impetrante foi submetido à ação penal e condenado pelos mesmos fatos. Só a pena foi julgada extinta nos termos do artigo 107, inciso 4º, combinado com 109, 5º e 110 do Código Penal, em face da pena aplicada ter se verificado a prescrição. Ou seja, quanto aos fatos, propriamente, eles foram também apurados na esfera criminal e com resultado negativo ao impetrante. Porque, no caso, a pena de demissão decorreu do processo e foi formalizada no processo administrativo, né? Sim. E o que se articula é vício nesse mesmo processo, no que ouvidas testemunhas sem a intimação do impetrante e do defensor, sem a intimação do defensor constituído no processo, né? Vossa Excelência me permitiu? Sim. Consultei uma anotação. Isso não consta da inicial, esse argumento não consta da inicial. Isso foi dito da tribuna, como Vossa Excelência lembrou, mas não está na inicial. Não se apontou, não se apontou na inicial como causa de pedir. Não, não está como causa de pedir. Do deferimento da segurança. Ante esse esclarecimento, acompanho a relatora e indeferindo a segurança. Se realmente houvesse articulação nesse sentido, né, me debruçaria sobre a matéria, visando elucidá-la e chegar a uma conclusão a respeito. Mas não houve, não se apontou como causa de pedir, repito,
da impetração, a nulidade do processo, no que ouvida testemunha sem a intimação do profissional da advocacia constituída. Acabo de confirmar. Acompanho a relatora indeferindo a segurança. Ministro Sepúlveda pertence. Também acompanho o voto de Vossa Excelência, subscrevendo as observações contidas no voto do ministro Marco Aurélio, dado que este fundamento que me impressionara, articulado no memorial, a falta de intimação da defesa para as audiências de instrução do processo administrativo, não constitui causa de pedido. Proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, indeferiu a segurança nos termos do voto da relatora. Esse é muito grande. Não tem o menor? Esse aqui é um voto comprido. É esse aqui, não? 23? Não. Não. 23.041. Sim, é. Faltam 3. Então, o próximo aqui que seria o Gilmar, mas o procurador pediu nesse caso. Imenso. É esse? Ministro Sepúlveda pertence. Vossa Excelência é relator do mandado de segurança 25.518, impetrante Arden de Andrade Júnior, impetrado ao Presidente da República. Senhor Presidente, impetrou-se mandado de segurança, aspas, diante da ausência de decisão por parte do excelentíssimo senhor Presidente da República, que deixou de apreciar o mérito do recurso hierárquico, cujo escopo era anular ato demissório praticado pelo excelentíssimo senhor Ministro de Estado da Fazenda. Nos documentos juntados aos autos, verifica-se que a Receita Federal teria tomado conhecimento, em 27 de 2 de 96, de irregularidades na utilização do seu sistema informatizado, o que teria possibilitado a sonegação de tributos por diversas empresas. Instaurada a sindicância, concluiu-se em 15 de dezembro de 96, pela abertura de processo administrativo disciplinar, diante da existência de fortes indícios do envolvimento de servidores públicos na fraude perpetrada, entre os quais impetrante técnico da Receita Federal. Foi recomendado, ao termo do processo administrativo, a aplicação da penalidade de demissão do impetrante por ter se valido do cargo para logar proveito a outrem em detrimento da dignidade da função, por desídia e por ter praticado ato de improbidade administrativa. Sugeriu-se ainda a remessa de cópia dos autos do Ministério Público. No dia 21 de 9 de 2001, o então secretário da Receita Federal determinou o encaminhamento dos autos ao ministro da Fazenda, em cumprimento ao disposto no artigo 141.1 da Lei 8.012, etc. Daí a portaria 292, de 25 de setembro de 2002, objeto da impetração, na qual o mesmo secretário, no exercício interino da função do cargo de ministro da Fazenda, fez uso da competência delegada e aplicou a pena de demissão ao impetrante. Afirma o impetrante que sustentou em recurso administrativo ao Presidente da República a ocorrência de prescrição no processo administrativo de violação ao princípio da ampla defesa, ante a atuação do secretário da Receita Federal como ministro de Estado da Fazenda interino. Esse recurso foi desprovido em decisão publicada no Diário Oficial de 5 de maio de 2005. É o presente mandado de segurança, impetrado em 2 de setembro de 2005, no qual afirma o impetrante, em suma, quanto à prescrição, que não houve qualquer apreciação por parte da Presidência da República, e quanto à violação da ampla defesa, que a Presidência da República se limitou à superficial consideração sobre vital importância do tema. Daí o pedido de liminar e, no mérito de invalidação e anulação do ato administrativo em relação ao impetrante, fazendo cessar, etc. E fazendo com que seja reintegrado ao cargo.
ante a ausência de demonstração do risco de dano irreparável, indeferir a liminar. Solicitadas informações, aduziu a autoridade coatora em suma que o julgamento do recurso Erac não foi omisso nem incompleto. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação do mandato de segurança ao relator. O voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, assentou o tribunal, ser legítima a delegação a ministro de Estado da competência do presidente da República para desprover cargos públicos, daí a constitucionalidade do decreto 3.035 de 99, RMS 24.128 pleno, pertence 24.079, ela ingresse. Donde ser inviável a apreciação dos fundamentos da decisão que aplicou a pena administrativa de demissão, pois oriundo de autoridade não submetida à competência deste tribunal, nos termos da súmula 510, praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandato de segurança ou a medida judicial. Cinge-se, portanto, a impetração a apreciação do recurso administrativo hierárquico pelo presidente da República. Daí haver afirmado o impetrante. Destaque-se ainda preliminarmente que, caso o senhor presidente da República, na qualidade de última autoridade julgadora, tivesse adotado como dever de decidir a constatação da prescrição do processo e também a supressão de uma autoridade julgadora, certamente seria desnecessário impetrar o presente mandamos. No recurso hierárquico contra a portaria de demissão, sustentou o impetrante preliminarmente que a atuação do senhor Everardo Maciel, então secretário da Receita Federal, em duas instâncias distintas, importaria na inobservância da hierarquia para a aplicação de penalidades disciplinares. Aduziu ainda que, da data em que a administração tomou conhecimento dos fatos, 27 de fevereiro de 96, até o ato demissório, em 25 de nove de 2002, publicado no dia 29 de setembro do mesmo ano, transcorreram 6 anos e 7 meses. Assim, mesmo considerado o prazo interruptivo de 140 dias, correspondente ao somatório dos seguintes prazos, 60 dias para a conclusão do processo, mais 60 dias no caso de prorrogação e 20 dias para a autoridade julgadora, teria sido ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos previsto no artigo 142.1 da Lei 8.212, que estaria exaurido em 17 de 7 de 2000. Ao apreciar o recurso, decidiu o impetrado negar-lhe provimento em face das informações prestadas pela subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Consta das informações referidas no que interessa. O recurso, ora interposto, vem basicamente alicerçado em 2 pontos. Supressão de uma fase relativa à autoridade julgadora, uma vez que o secretário da Receita Federal atuou no processo em 2 instâncias distintas, uma nesse cargo e outra como ministro de Estado da Fazenda interino. E 2, prescrição da punibilidade, posto que administração, etc. Em análise preliminar, a douta Procuradoria da Fazenda, através do bem lançado, etc., Dr. Pedro Wilson Carrano Albuquerque, rechaça os argumentos apresentados na peça recursal e, por fim, opina pelo não provimento. Ora, não vislumbro qualquer ilegalidade no fato do secretário de Receita Federal ter aplicado a pena quando no exercício do cargo de ministro de Estado interino, posto que, na primeira situação, apenas se limitou a encaminhar os autos ao senhor ministro, não proferindo qualquer julgamento sobre o caso. E não poderia ser diferente, já que competia única e exclusivamente à autoridade maior do órgão o julgamento final, na forma do decreto 30.35/99. Por sua vez, a propalada prescrição do poder punitivo do Estado já foi brilhantemente afastada, consoante se verifica em razão dos fatos e fundamentos de direito contidos no item 9 do parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda, eis que, na forma do inciso 1 do artigo 142 da Lei 8.112, as infrações puníveis com demissão prescrevem 5 anos a partir da instauração, acrescidos de 140 dias para instrução e julgamento e entendimento dos tribunais superiores. No caso vertente, o processo foi instaurado em 23 de setembro e a portaria demissória data de 25 de setembro de 2002, portanto, dentro do prazo legal que expiraria somente em 10 de fevereiro de 2003. Prossigo. Ora, é pacífico que o ato administrativo, mormente de demissão, deve ser motivado, a fim de possibilitar o contraditório e a ampla defesa do servidor demitido pelos meios processuais cabíveis. Contudo, nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo mediante remissão aos fundamentos do parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia,
agravo tal pertence. Essa remissão, conhecida na prática por motivação não contextual, não resulta na doutrina, não resulta em falta de motivação do ato administrativo. Nesse sentido, destaco o parecer elaborado por Moreira Alves, na função de Procurador-Geral da República e mandado de segurança da relatoria do saudoso ministro Leomar Baleiro, MS 20, de 2012, cujos fundamentos foram adotados como razão de decidir. Isso, Moreira Alves. A motivação visa dar conhecimento ao particular dos motivos que levaram a autoridade a realizar o ato administrativo. Seria inadmissível sustentar que ela inexistiria pelo fato de, num despacho, que se refira a um parecer motivado ou que se exare numa exposição de motivos, seu autor não repetir os motivos contidos no parecer ou na exposição. Sob essa alegação, chegar-se ao absurdo de pretender que a decisão consubstanciada num aprovo, exarado numa proposta de providência administrativa devidamente motivada, seria nula se não repetisse todos os argumentos da proposta. Concluiu o mestre Leomar Baleiro mais adiante. Logo, a falta de motivação expressa não é defeito. Se o motivo eficiente de fato existe, pode ser controlado a posteriori. A importante coisa é que exista de fato um motivo eficaz o suficiente, ainda que ele não seja manifestado de começo no ato. Parache no Brasil, em dezenas de anos, é que assim decidem concisamente os presidentes da República, limitando-se às vezes a uma só palavra, aprovo, deferido, etc. A situação é comparável dos acordos, que por lei expressa, etc., mas milhares deles se limitam a confirmar a decisão de primeiro grau, mesmo reformá-la pelos fundamentos da Procuradoria-Geral. Indiferente, digo eu, que o parecer que se remete à decisão também se reporte a outro parecer. O que importa é que haja motivação eficiente, na expressão de Baleiro, controlável a posteriori. Como visto no caso dos autos, o impetrado reportou-se a parecer da subchefia na Casa Civil, onde também se fez remissão a outros pareceres. Sobre preliminar, consta no documento citado. Não observamos irregularidade no fato de o senhor Everardo Maciel ter participado do processo administrativo em dois momentos distintos. Como secretário da Receita Federal e como ministro da Fazenda. Isso porque, na primeira situação, ele se restringiu a submeter os autos ao ministro, consignando sua concordância com a posição técnica emitida pela Corregedoria Geral da Receita e com as conclusões da comissão de inquérito. Vale assinalar que, além dos membros das comissões de sindicância e de processo administrativo, há únicas autoridades que atuam obrigatoriamente, são instalador e julgador, etc. No caso, que eu creio que é desnecessário, o ato do secretário da Receita Federal foi simplesmente de encaminhar processo em que não tinha competência decisória, e depois veio ele próprio a decidir, por delegação do presidente da República ao ministro, em dia que exercia interinamente o cargo de ministro do Estado. Eu denego a segurança. Há divergência? O tribunal, por unanimidade, denegou a segurança nos termos do voto do relator. Senhores ministros, chamo a julgamento ainda o agravo regimental na suspensão de tutela antecipada, número 62, de minha própria relatoria. Agravante é o Atacadão GB Limitada e agravado o Estado de Pernambuco. É o seguinte o relatório. Em agosto de 97, concedeu-se tutela antecipada nos autos de uma ação ordinária, permitindo a incidência da correção monetária sobre crédito escritural de ICMS. Interposto agravo de instrumento, foi ele improvido em setembro de 2005. Daí o pedido de suspensão de tutela, formulado pelo Estado de Pernambuco, que foi deferido e que ensejou este agravo regimental. Sustenta em síntese a empresa contribuinte que, contra o acórdão que manteve a tutela antecipada, foi interposto pelo Estado de Pernambuco tão somente um recurso especial, de sorte que eventual matéria constitucional ficou preclusa, resultando na incompetência desta Corte para examinar o pedido de suspensão da tutela. O ilustre Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, opina pelo improvimento do agravo regimental e ao relatório. O voto é o seguinte. A questão discutida na ação ordinária número tal, em tramitação na 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Recife, tem natureza constitucional.
Como observei na decisão agravada, aspas, a tutela antecipada foi deferida sob o fundamento de incidência do princípio da isonomia, diante da preservação do valor dos créditos do fisco frente aos créditos do contribuinte, a necessária incidência de correção monetária sobre créditos escriturais de ICMS como instrumento de preservação do princípio constitucional da não cumulatividade e observância ao princípio da legalidade estrita, posto que a não correção dos créditos resultaria, ao final, um maior dispêndio e, por consequência, aumento de imposto sem lei. Fecho aspas. Ocorre que a pretensão tem sido reiteradamente repelida nesta Corte nos termos da jurisprudência indicada na decisão impugnada. Ademais, o fato de ter o Estado de Pernambuco interposto somente o recurso especial contra o acórdão que manteve a antecipação de tutela não torna incompetente a presidência desta Corte. A propósito, bem salientou o parecer da Procuradoria-Geral. Equivocou-se na exegese do elemento respectivo recurso, constante do artigo 4º da Lei 8.437, equivalente a eventual recurso presente no parágrafo 4º do mesmo artigo. Este não se refere a um eventual recurso, em caso recurso extraordinário, originado da decisão interlocutória que defere eliminar ou antecipa os efeitos da tutela, mas, em verdade, ao recurso que poderia ser manejado após decisão definitiva de mérito que viesse em sentido antagônico às reivindicações do ente público requerente. Com efeito, diz ainda o Procurador-Geral, o parágrafo 9º do artigo 4º da Lei 8.437, com redação da medida provisória 2.180, dispõe que a suspensão deferida pelo presidente do tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Logo, ainda que sobrevenha a decisão de mérito que mantém a determinação exposta à decisão liminar ou antecipatória, deixando esta, a partir de então de emanar efeitos, continuará vigorando a decisão suspensiva da lavra do presidente do tribunal. Não remanescem dúvidas, portanto, de que são independentes o pedido de suspensão e a decisão interlocutória que lhe dá ensejo. Fecho aspas. É apenas de registrar que a ação ordinária proposta em 97, discutindo apenas essa questão de direito, ainda não tenha sido julgado, como esclareceu a empresa contribuinte. Por tudo isso, eu nego o provimento ao agravo regimental. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski, ministro Eros Grau, ministro Joaquim, ministro César Peluso, ministro Gilmar, ministro Sepúlveda pertence. O tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao agravo. Senhores ministros, ainda o agravo regimental na suspensão de segurança 2.747, de minha relatoria. Agravante é Clarice Rosa Boaventura e Nilza Alves dos Santos da Silva, agravado o município de Conceição do Jacuípe. Cuida-se de agravo regimental interposto contra a decisão que suspendeu a execução das sentenças proferidas pelo juízo da comarca de Conceição do Jacuípe, Bahia, nos autos dos mandados de segurança números tais e tais, impetrados por servidores exonerados pelo Decreto 750, de 7 de março de 2005. É a seguinte a decisão agravada, que é da lavra do ministro Nelson Jobim, bem verão pelo estilo. Os fatos, faço uma síntese. Em 1 de 11 de 2003, publicação do edital de concurso público para provimento de cargos e empregos públicos do município de Conceição do Jacuípe. Em 1 de 12 de 2004, nomeação e posse dos candidatos. Em 23 de 2 de 2005, processo administrativo para apurar irregularidades no referido concurso. Em 3 de 3 de 2005, conclusão do parecer que opinou pela irregularidade. Em 7 de 3 de 2005, edição do Decreto 750, que exonerou os servidores empossados. Em 3, 9 e 28 de 3 de 2005, impetração de mandados de segurança com pedidos de liminar. Liminares indeferidas, segurança concedida para reintegrar os servidores. Sentenças de 14 e 17 de 5 de 2005. Em 25 de 5 de 2005, pedido de suspensão da execução das sentenças no TJ da Bahia. Em 2 de 6 de 2005, pedido indeferido.
Em 7/6 de 2005, apelações do município. Em 7/7 de 2005, pedido de suspensão no Supremo. Em 26/8 de 2005, a Procuradoria-Geral pelo deferimento. Análise. A questão de fundo está em saber se decreto municipal que exonera servidores aprovados em concurso público para cargos da administração pública direta municipal fere ou não os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, assim como o artigo 169 da Constituição Federal, que trata da despesa com pessoal da administração pública. Esse fundamento é constitucional. Conheço o pedido, examino as lesões apontadas. Lesão à ordem pública, alega o requerente. A administração pública é regida pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Em assim sendo, compreende-se o administrador público como um mero gestor da coisa pública. Se assim é, necessita o atual administrador público cuidar dos interesses coletivos, principalmente no que se refere às finanças públicas. Essa lesão ocorre, pois as sentenças questionadas impedem o atual gestor público de reorganizar as finanças municipais. 2.2. Lesão à economia pública. Quanto ao perigo de grave lesão à economia pública, assim se manifesta o requerente. O município de Conceição do Jacuípe não tem condições de absorver todos os impetrantes reintegrados, uma vez que isso representa um peso no orçamento mensal de R$ 32.740. Valor pré-citado ainda será acrescido de 20% em relação à contribuição patronal para a Previdência, além de 1% relativo ao seguro pago ao INSS. Observe-se ainda que não há previsão orçamentária para tal fim, bem como os recursos mensais que chegam ao Poder Executivo não são suficientes para atendimento de despesa de elevada monta. Essa lesão foi objetivamente demonstrada em pareceres e relatórios. Está no parecer contábil de folhas tais. Efetuamos pesquisa para o exercício de 2003, constatamos que o comprometimento daquele exercício foi de 58,48%, superior, portanto, ao limite de 54% imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante desse fato, a ex-prefeita não poderia, sob hipótese alguma, convocar novos funcionários, fato que torna seu ato ilegal perante a referida Lei de Responsabilidade Fiscal. Informamos ainda que o valor da folha dos novos convocados soma R$ 56.882 mensais. O parecer do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia também destacou. Então, vem aqui um quadro demonstrativo referindo todas essas irregularidades. Depois segue ainda o ministro Jobim. A PGR também destacou grave lesão à economia municipal nestes termos. Sem adentrar no mérito da questão discutida, conclui-se que o pleito de contracautela formulado pelo município realmente merece prosperar. Efetivamente, como demonstrado a folha 176, as nomeações impõem ao município um aumento de gastos mensal da ordem de 56.882, exacerbando em substancial quantidade o limite de despesas dirigido ao pagamento de pessoal determinado pela Lei Complementar 101, que antes mesmo da inclusão dos novos servidores já fora vulnerado. Ante o exposto, opina o Ministério Público pelo deferimento do pedido de suspensão de segurança. E aí o item 3 da decisão. Preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido, suspendo as sentenças números tais e tais, comunique-se, etc. Sustentam os agravantes, em síntese, que houve supressão de instância, que não ficou provado que a administração anterior teve suas contas rejeitadas e que a existência de excesso de pessoal não obsta ao ingresso de novos servidores admitidos por concurso público. Parecer da Procuradoria pelo desprovimento do recurso ao relatório. O voto é o seguinte: a decisão agravada não merece reforma, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos, com efeito que se leva em conta na suspensão de segurança, essas estão demonstradas as graves lesões elencadas na lei. No caso em exame, o ministro-presidente, ao deferir a medida, entendeu que a concessão dos writs relacionados na inicial causou grave lesão à ordem pública, jurídico-administrativa e à ordem econômica. Este fundamento, todavia, não foi rebatido no regimental, o que por si só bastaria para a manutenção da decisão atacada. Neste sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da República. Além disso, as alegações dos agravantes não têm qualquer respaldo. A supressão de instância apenas foi alegada e não demonstrada. Nesse aspecto, observo que o município requerente pediu a suspensão da execução das sentenças no TJ da Bahia.
Indeferido o pedido, houve sua renovação, agora perante o Supremo Tribunal Federal, conforme permite o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 4.348. Já em relação aos demais argumentos, ausência de prova de rejeição das contas da administração municipal anterior e possibilidade de contratação de servidores por concurso público, além do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, observo que são questões referentes ao mérito a serem examinadas em um momento oportuno e não nesta via. Por isso, eu nego o provimento ao agravo. Ministro Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa, Sepúlveda pertence. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto da relatora. Senhores ministros, está encerrada a sessão. Esse era meu também? Não. Está tudo fora de ordem aqui, Luiz.